Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e nós vamos tratar hoje sobre a possível instalação de um tribunal para julgamento das questões russo-ucranianas, um tribunal internacional. Vamos falar sobre os rumores de enfraquecimento de Vladimir Putin dentro da Rússia, que não são rumores novos, mas nós vamos reprisar eles agora por conta de um quadro novo que está se apresentando e vamos atualizar vocês aqui a respeito da situação atual na Ucrânia. Primeiramente, eu quero trazer esse mapa aqui para vocês e trazer um comunicado que saiu há pouco tempo atrás de que o presidente grego e o ministro da Defesa do país estão na capital ucraniana para conversas com homólogo, ou seja, com o Zelensky, né, o primeiro-ministro da Ucrânia. Onde a Grécia, vocês sabem, fica aqui, bastante próximo, inclusive, da Rússia, é um adversário aí de muito tempo da Turquia, que também tem tido um quadro de dupla atitude com a Rússia, né? A Turquia, ora está lá, ora está cá, mas a tendência dela é que vá pender para a OTAN, no fim das contas, né? Mas o que interessa para nós aqui, né, na análise desse quadro, mais especificamente, é o comunicado que vem da Bulgária, aqui logo acima da Grécia. Após 4 horas de debate, o parlamento da Bulgária decidiu que ela deveria fornecer ajuda à Ucrânia, que até então ela não vinha fazendo, né? O governo interino deve apresentar uma decisão no prazo de 30 dias, bem como entrar em negociações com os países da OTAN para adquirir, receber ou implantar capacidades de reforço de defesa. O que isso significa? A Bulgária não é um país qualquer, é um país relativamente forte, mas se for analisar em relação à Rússia, ela é relativamente fraca, né? A Rússia é um país bastante poderoso nessas questões de ataque e defesa. Porém, além disso, existe a vulnerabilidade dos artefatos nuke que a Rússia possui e pelo fato de a Bulgária fazer fronteira, digamos assim, né? Ela ter aí uma boa parte de suas fronteiras ladeando o mar, que atualmente é dominado parcialmente pela Rússia, parcialmente pela Turquia. Então, por que eu digo isso? Porque se a Bulgária, que é um país relativamente fraco e exposto aos poderes russos, está se posicionando a favor da Ucrânia, de mandar forças para lá, é porque ela está percebendo que a balança dessa disputa que está acontecendo na Ucrânia está finalmente pendendo contra a Rússia. É um fato estático já isso? Eu acredito que não. Eu acredito que ele pode ainda ser revertido. A Rússia já avançou, já recuou, já avançou de novo e agora está recuando. Só que, apesar de ser possível reverter, o que eu estou detectando é que o quadro atual é mais contra a Rússia do que já foi em qualquer momento desde que isso começou. Então, para que vocês tenham uma noção, vamos aqui aproximar um pouco o mapa. Vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o cursor, né? Aqui é mais ou menos a fronteira de onde a Rússia estava anteriormente. Todo esse trecho aqui que está em branco, que está mais claro, é o território recuperado pela Ucrânia. E esse território aqui é muito precioso para a Rússia no sentido de que se ela perder esse território aqui, o chamado Donbás, né, ela teria a classe dominante russa teria um revés moral muito grande no país, porque os cidadãos russos iriam se sentir prejudicados no sentido de que, poxa, nós então ingressamos nessa disputa, estamos tendo vários problemas aí com o mundo e no final das contas nem mesmo o território que seria, vamos dizer assim, o mais importante, né, o moralmente mais importante por conta das etnias russas que estão aqui, nem esse nós conseguimos defender. E vocês sabem que a Crimeia também está aí sob alvo, e a Crimeia já está há um bom tempo também sob domínio da Rússia. Então nós vemos aí um recuo. É possível reverter? É, mas dessa vez está um pouco menos provável do que em momentos anteriores. Isso é apenas um quadro atual. Não é por acaso que Vladimir Putin está chamando aí novas forças, mas nós vemos, pelo menos na mídia ocidental, que pode ser enviesada, sim, mas nós vemos aí que há alguns líderes russos que já estão questionando um pouco a força de Putin. Inclusive, nessa matéria aqui de Jerusalem Post,
é mencionado que uma autoridade ocidental está dizendo que Putin está sendo enfraquecido pela disputa, mas é improvável que saia do Kremlin tão cedo. Inclusive, há uma notícia aí, uma informação de que já estariam falando nas tratativas de paz, que Putin, então, agora estaria aberto a conversar sobre tratativas de paz. Isso indica, mais uma vez, que a Rússia, então, estaria enfrentando reveses maiores do que havia previsto no começo. E, de fato, todo mundo percebe que a ideia russa era ter decidido isso de uma maneira mais rápida. Eu já falei isso várias vezes, pelo menos essa é a minha visão, né? E que a partir do momento em que ela não conseguiu resolver isso de uma maneira rápida, isso acabou pesando muito mais, né, moralmente, politicamente, financeiramente, do que eles haviam imaginado no princípio. Alguns rumores começaram a surgir, narrativas, na verdade, na minha opinião, de que a Rússia, então, de maneira alguma, em nenhum momento havia pretendido dominar o país, mas que ela havia apenas, então, somente tido o plano de buscar aquilo que havia nos laboratórios da Ucrânia, uma vez que conseguiu alcançar aquilo, e que é algo muito mais pesado do que as pessoas imaginam, ela teria recuado. Eu, particularmente, não acredito nessa narrativa, né, e não vou dar crédito a ela, mas há essa informação, e aí cada um acredite no que quiser, né? Aqui a informação, então, está dizendo que ele está enfraquecido, né, pelo que o Ocidente acredita ter sido sua decisão equivocada de invadir a Ucrânia, mas eles dizem que mesmo assim é improvável que ocorra qualquer mudança no poder, no topo da Rússia em breve. Até porque, né, toda a classe dominante russa agora se vê sob uma certa ameaça. Então, a princípio, mesmo que eles recuassem, não estou dizendo que vai acontecer, pode ser que não aconteça, mas mesmo que eles recuassem dentro da Ucrânia, cedendo todo o território, a princípio, todos eles permaneceriam unidos sob a expectativa de que todos eles poderiam ser eventualmente punidos. Com o fim das hostilidades, começaria um movimento de inteligência e diplomático para tentar encontrar brechas, né, dentro da classe dominante russa para ver quem é que eventualmente poderia iniciar um movimento aí de derrubada de Putin. Isso já aconteceu outras vezes antes dessa disputa, todas elas foram fracassadas, inclusive com o surgimento aí de opositores no campo político, todas elas o Putin conseguiu derrubar. Agora tem um fator adicional, né, nesse caldeirão aí de disputa dentro da Rússia, que é o fato de que o povo, talvez, caso a Rússia tenha sido derrotada lá adiante, né, então o povo não daria mais tanto apoio a Putin, né, essa é a expectativa deles. Tanto é que eles já estão falando aqui, ó, isso aqui é no Kiev Post, um site lá que traz informações diretamente da capital, né, da Ucrânia. Tanto é, então, isso que eles já estão falando em estabelecer um tribunal para julgamento do que está acontecendo ali na Ucrânia. Não é algo firme, não é algo que realmente está confirmado que vai acontecer, mas já começam a surgir esses rumores, né, de que é necessária a vontade política para estabelecer um tribunal especial para responsabilizar a Rússia. Eu penso que não seria exatamente a Rússia, embora que a Rússia como país vá sofrer, há rumores até de fragmentação do território, caso isso acontecesse. Não acredito que vão conseguir esse tipo de coisa, tá, pessoal? Eu acho que se tudo der errado para a Rússia e ela tiver de recuar, o que ela perde é a questão na Ucrânia, mas se alguém colocar os pés dentro da própria Rússia, eu penso que o povo inteiro, ou grande parte dele, vai acabar se unindo mais fortemente na ideia de defesa do território. Então, isso é uma outra situação lá por diante. É uma especulação, meramente. Então, eles dizem aqui, né, esse especialista, o tal do Andriy Kostin, né, que devido às restrições legais, o Tribunal Penal Internacional não poderia agir na questão que está acontecendo na Ucrânia por conta da Rússia atualmente. Mas que eles têm que criar, então, um tribunal especial exclusivamente para este fim. Então, há pessoas que já estão acreditando realmente que a Rússia será derrotada. Jason, o que você acredita? Eu penso que, de momento, não é possível dar uma resposta definitiva.
Penso que mesmo que aconteça um acordo de paz, isso vai acabar sendo momentâneo, porque essa situação que está acontecendo ali não se resolverá de uma maneira tão rápida. E quero lembrar ainda que existe toda a questão chinesa que ainda está em aberto, né? Nada lá se definiu, né? Por enquanto, né, o Xi Jinping, que também um enxadrista, tanto é que ele chega pela terceira vez ao mandato lá no país dele, né? Por enquanto ele tem mantido uma atitude mais de observar as coisas do que de agir diretamente. É muito mais estratégica a posição dele, até porque, me parece, ele tem uma situação bem mais confortável do que a Rússia, uma vez que o Ocidente tem uma certa dependência, né, das indústrias chinesas ainda. O Ocidente, né, aliás, como um todo, e não só o Ocidente, mas vários países como africanos e brasileiros, sul-americanos também, Brasil incluso. Enfim, esse é o quadro atual, só queria trazer aqui uma atualização para vocês, nós vamos continuar observando. Qualquer novidade eu trago aí para todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.